Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Bom dia! Pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5. Com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canais 3 na NET e 508 na TV Vivo HD. Estamos no ar também pela internet, tvguarulhos3.com.br e lives pelo meu Facebook e pela página do Radar de Notícias Guarulhos. Manhã de terça-feira, 1º de dezembro de 2020. Participe, ligue 2455-1100. Ou mande sua mensagem 99507-6900. Vale Torpedo, WhatsApp 99507-6900. E atenção, novidade, a dança das cadeiras. Jorginho Mota consegue recurso jurídico e será vereador pelo PTC. Portanto, o PTC tem Leandro Dourado eleito, agora Jorginho Mota, e a grande expectativa é que Vitor da Farmácia também consiga recurso jurídico para voltar a ser vereador eleito pelo PTC. 7 horas e 1 minuto, bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia a todos, nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Começando mais uma semana, mais um mês, né, Pedro? Sim. Hoje, 1º de dezembro, nós temos 21 graus neste momento, mas deveremos chegar a 27. E olha, previsão de tempestades isoladas com raios e trovões. Né? Hoje é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS, Pedro. Deixa eu aproveitar e parabenizá-lo pela transmissão, parabenizar a você e a equipe que transmitiram o resultado das eleições pela TV Guarulhos no domingo. Obrigado. Nossos cumprimentos à TV Guarulhos, ao Geraldo Júnior, aos colegas Martinho Risso, Dr. Reginaldo Sena. Domingo à noite, às 17, domingo à tarde, né, às 17 horas, nós iniciamos uma transmissão ao vivo pela TV Guarulhos. E atenção, daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio, a vereadora eleita Karina Soutur, pelo PSD. E ainda hoje, Rabi Calil comigo aqui no estúdio, vamos analisar os resultados das eleições. 7 horas e 2 minutos e atenção para as principais notícias dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Dória aperta restrições de São Paulo um dia após Covas se eleger. Medida de enrijecimento da quarentena não altera funcionamento das escolas, que continuam abertas. Abertas na capital, né? Em Guarulhos, não. E surgiram muitos comentários negativos, né, Pedro? Sim. Pegou mal até porque liberou depois das eleições. Então, durante as eleições não tinha vírus, não tinha Covid. Na verdade, se fosse obedecer à ciência, não deveria ter nem tido eleições. A verdade é essa, né? Desmate na Amazônia volta a bater recorde. Moro é contratado por consultoria ligada à Odebrecht. Quem diria isso, hein? Eu me lembrei daquele ditado que você citou aí, que era de um político, né? As nuvens. Eu lembrei política de outro. como as nuvens. Eu me lembrei do Milor, que ética é aquilo que se cobra dos outros, né? Brasil e Argentina deixam diferenças de lado em reunião. Aleluia também, né? Muito bem. Covas quer mais espaço para vice, negros e mulheres. Guilherme Boulos, vou atuar para que a esquerda se una. Missão difícil, hein? Eu acho que o Guilherme Boulos é a nova liderança da esquerda, né? Principalmente aqui em São Paulo. E lá no Nordeste, os irmãos Cid e Ciro Gomes mantêm a liderança também, né? Você acha fácil unir as esquerdas, Pedro? Depende de quem vai ceder espaço, né? Eu acho que o Lula vai ter que ceder espaço. 7 horas e 4 minutos. Fala aí, Virgílio Rocha. Pois é, vamos com as manchetes da Folha Metropolitana de hoje, né? Aqui. São Paulo coloca Guarulhos em alerta para a Covid e convoca reunião. Olha, é bom frisar que Guarulhos está em crescimento. A taxa de contaminação pela Covid-19 está em crescimento. Então, as medidas de restrição deverão valer aqui em Guarulhos. Principalmente, gente, todo mundo concorda num quesito: as baladas. Bares e baladas estão exagerando muito. Nós estamos sabendo aqui de baladas em Guarulhos que terminam às 6 horas da manhã. Então, agora o governador Dória
corretamente, eu concordo, tem que colocar horário, tem que colocar limite. Agora, houve uma polêmica também na comemoração da vitória do Covas, né? Que o Dória estava lá, todo mundo aglomerado. Todo mundo, né? Em todas as eleições. Então. Aí já jogou na imprensa, ó, vocês também estão aí, né? Estão aglomerados. Mas olha, Pedro, olha o que vai acontecer aqui, ó. Guarulhos e outras 61 cidades do estado deverão se reunir hoje, por meio de videoconferência com o governador Dória, para discutir o recuo do estado para a fase com mais restrições. Pois é. 7h05, São Paulo restringe atividades. 15 de 22 regiões têm contágio acelerado. Manchete do estado de São Paulo. Lembrando que Guarulhos aparece no mapa com contágio em alta. Governo busca brecha na lei para barrar Huawei no 5G. Huawei é a mega empresa chinesa de celulares, né, de telefonia celular. DEM se divide entre apoio a Dória e Huck. Cá entre nós, hein? Luciano Huck, candidato a presidente, é uma piada pronta, hein? É loucura mesmo. Loucura. 7h06. Desmatamento na Amazônia é o maior em 12 anos. E o Exército está lá, hein? E o general Mourão, vice-presidente, está lá. Mourão. Pedro, ainda na Folha Metropolitana, Central para Apoio ao Sofrimento Emocional atende 450 pessoas. Antigo viaduto da Via Dutra, em Bom Sucesso, é liberado. Aleluia. Eu sempre disse aqui, por que não abrem o antigo viaduto de Bom Sucesso, uma espécie de mão inglesa, né, à esquerda, só que você vira à esquerda, depois vira à direita, mas de qualquer maneira, aquele viaduto antigo, ele serve para aliviar o tráfego de veículos leves. Há uma barreira, um limitador lá, somente carros pequenos podem passar. E surtiu efeito, aliviou o trevo de Bom Sucesso. Agora, eu me pergunto, hein, se fala que estamos em 95%, que agora em dezembro 100% da obra, vai resolver 100%? Eu acho que não. Não vai resolver o trevo Bom Sucesso, não. O trevo Bom Sucesso, ele é muito mal planejado. O pessoal que está saindo, enquanto o pessoal que está entrando no retorno, é impressionante, viu? Nós precisamos de outro retorno entre Cumbica e Bom Sucesso. Ficaria ali na altura da Jaco Pêssego, né? Aquele famoso viaduto enterrado que não saiu até hoje. 7h07, Virgílio. A Folha Metropolitana ainda destaca: Caixa retorna valores não movimentados do saque do FGTS. E o Feirão Limpa Nome será realizado em São Paulo este mês. Aproveita, hein? Quem tiver dívidas, aproveite, né? Muito bem. 7h08, reafirmando aqui a informação que ontem à noite veio a informação oficial que decisão judicial conduziu Jorginho Mota. Jorginho Mota é o vereador eleito pelo PTC. Então agora nós temos Leandro Dourado eleito pelo PTC, Jorginho Mota eleito pelo PTC e Vitor da Farmácia poderá retornar através de um recurso jurídico de seus advogados. Eis a situação hoje em relação ao PTC, tá certo? O problema com o Jorginho Mota foi falta de documento para o registro da candidatura, é isso? Exatamente. A maioria acontece isso? Muitos acontecem isso. No caso do Paulo Roberto, o documento havia sido apresentado, aí o juiz entendeu que não, aí ele reapresentou por via das dúvidas. Sim. Bom, 7h09, nós vamos a um rápido intervalo. Seguido aqui no estúdio, a vereadora eleita Karina Soltur, eleita pelo PSD. 2 minutos, produção. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br, vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história.
Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h11, 7h11, Radar de Notícias ao vivo, participe, 99507-6900. Comigo no estúdio a vereadora eleita Karina Soutur, do PSD. Bom dia, vereadora. Bom dia, Pedro. Bom dia aos telespectadores, aos ouvintes, aos internautas que estão nos acompanhando hoje. É um prazer estar aqui com você. Prazer também conhecê-la. Acho que é a primeira vez que conversamos pessoalmente, né? Primeira vez. Como é que você sentiu a campanha nas ruas? Olha, Pedro, foi difícil. Por ser mulher é pior ainda, né? A gente sente essa discriminação, mas foi muito aconchegante, porque eu fui tão bem recebida em todos os lugares que eu fui de Guarulhos, que foi ficando não mais fácil, mas foi ficando mais amável de chegar até as pessoas, né? Eu fui sentindo mais segurança nisso, então isso foi muito bacana. Mas a campanha não é fácil, a gente vê que Guarulhos é uma cidade muito grande, muitos candidatos, fortíssimos, mas a recepção, a receptividade que eu tive das pessoas foi muito bacana. Isso eu senti segurança. Você está em Guarulhos há quanto tempo? Há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos. É a sua primeira eleição em Guarulhos, Em Guarulhos, a primeira eleição. Acompanho o Eduardo, né, meu esposo, há tempos, mas sempre nos bastidores, né? Ser o candidato, né, ser o vereador é outra coisa, né, outra visão, mas é uma coisa bacana. Aqui o pessoal na live está citando o bairro Malvinas. Você tem um trabalho político lá na região? O bairro Malvinas é um bairro que eu tenho um carinho muito grande por eles, porque acompanhando o Eduardo foi um dos bairros que eu comecei desde de cedo, assim, para ver tudo que eles precisavam ali, sabe, Pedro? Foi um bairro que está há 30 anos bem largado, né? É um pessoal que passou por uma dificuldade muito grande e a gente foi acompanhando essa luta, que há tempos o Eduardo já está brigando pelo Malvinas, né? Quando nós decidimos ser candidato, conversamos com o prefeito Guti e falamos desse carinho, dessa briga, dessa dificuldade de Malvinas, e ele falou, vocês querem, a gente vai ajudar, pode brigar por isso. Então, assim, fui passando de casa a casa, foi um carinho muito grande com eles me receberam muito bem e eu falei, nós vamos comprar essa briga. E graças a Deus, hoje, ao vereador Eduardo Soutur, a nós, a população e ao prefeito Guti, Malvinas está sendo atendida. Eu me lembro, seu marido Eduardo Soutur, atual vereador, ele tinha um reduto eleitoral na região do Tabuão. Tabuão. Você conseguiu herdar esses votos lá na região? Um pouco sim, né, Pedro? É difícil, né, essa transmissão de votos, né, esse passar os votos. A gente tem que buscar o que ele tem e também conquistar outros. Mas a região do Tabuão também é uma região muito querida, né? Que a gente está ali, que o Eduardo está ali desde quando nasceu, mas fomos bem aceitos ali também. E quais são as demandas da população? O que você sentiu da população? A infraestrutura, a saúde, né? A educação, tem bastante coisa. E o lado que eu vejo muito, assim, além dessa infraestrutura dos bairros mais carentes que a gente tem que chegar, a mulher, né? Como eu sempre falei, a minha bandeira é essa, a igualdade feminina é muito difícil. Nós vemos famílias, nós vemos mulheres em casa sem emprego, agora na pandemia foi pior, que o marido abandonou, está sozinha. Então a dificuldade do trabalho para as mulheres, a área da mulher, é muito difícil, né? Então a gente vai tentar
Agora, nessa campanha, eu tive um projeto bacana e empresas aderiram a isso. Eu fico muito feliz por isso, porque com isso a gente está conseguindo empregar muitas mulheres nas empresas em Guarulhos. Você já foi vereadora e presidente da Câmara em Bom Jesus dos Perdões. Bom Jesus dos Perdões, isso mesmo. É muito diferente de Guarulhos, a política? Bastante. Bastante. A cidade menor é um corpo a corpo, é mais próximo, né? Porque você conhece muita gente. Né? Você conhece, bem dizer, quase todo mundo da cidade, né? Então, e é mais difícil porque são muitos parentes, né? São muitos amigos, é uma coisa mais próxima. E você consegue chegar em todo mundo e saber as necessidades, né? Não consegue atender todo mundo, mas consegue chegar e ver mais as necessidades. Guarulhos é uma cidade muito grande, né? Então, por isso que a gente tem o pessoal que ajuda, né? Que tem os assessores, e cidade pequena não tem assessor. Então, o vereador tem que trabalhar sozinho. Ah, não tem assessor? Não tem assessor. Lá na cidade pequena não tem isso, né? O presidente da Câmara mesmo não tem. É o presidente da Câmara só, ele tem que trabalhar sozinho, assim como os vereadores. Então, é uma coisa bem difícil nessa parte, né? Tipo um síndico. É verdade. Assim, a gente tem que se virar sozinho. Mas é bom porque assim você mostra, né, o trabalho que o vereador tem, o trabalho que o presidente tem. Mas é ruim porque você fica na dificuldade de se virar sozinho. Mas é muito bacana, que a população sempre ajuda, né? E você está sempre próximo. Agora, Guarulhos é bem diferente, né? Você apoiou a candidatura do prefeito reeleito Guti. Como é que você viu a vitória dele domingo? Sensacional, merecedora. É um prefeito jovem, bacana. Eu acompanho o Guti através do Eduardo, né? Desde 4 anos atrás. Então, assim, é um prefeito que liga direto, né? Não tem horário para trabalhar. Trabalha mesmo, é uma pessoa honesta, né? Às vezes as pessoas criticam muito porque não está na política. Acho que todo mundo deveria ser político um dia, sabe, Pedro? Para saber como que funciona. Porque falar de fora é fácil, né? Criticar é fácil. Mas estar ali vivendo, o dia a dia, a batalha é difícil. Então o Guti foi merecedor. Eu tenho certeza que mais 4 anos ele vai representar bem a nossa cidade e vai ajudar muito. Tenho certeza disso. Ok. E nós temos 2 candidatos à presidência da Câmara em Guarulhos, Thiago Surfista, que é do seu partido, PSD, e o Miguel Martelo, do PDT. Você já se decidiu? São 2 fortes candidatos, né? 2 bons vereadores, né? A gente acompanha a vida pública deles. Estamos acompanhando, vamos esperar, né, Pedro? Saber as cenas dos próximos capítulos, né? Tenho ainda certeza. Não, ainda não declarei o voto ainda, não, né? A gente tem uma preferência, né? Pode dizer qual? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Os 2 são bons, é o que eu estou falando, tanto o Martelo quanto o Surfista são bons vereadores, né? Mas vamos esperar mais um pouquinho para saber o que vai acontecer aí. Obrigado pela presença, foi um prazer conhecê-la, Karina Soltura. Pedro, eu que agradeço. Ok, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todos os guarulhenses, boa sorte, prefeito Guti. E obrigado por ter cedido esse espaço. Até a próxima entrevista. 7h17, produção, rápido intervalo. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br. Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença.
A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Horas e 20 minutos, 7h20, Radar de Notícias ao vivo, participe 99507-6900. Comigo no estúdio, jornalista Rabi Kalil. Bom dia, Rabi. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Passadas as eleições. Sim, finalmente, né? Graças a Deus. A vida voltando ao normal agora, a partir de hoje. O sábado e o domingo mais leve, mais tranquilo. E aparece, né? Depois das eleições você vê a verdade, você vê quem era blefe, quem tem voto, quem não tem voto. Eu diria o seguinte, o Ibope acertou, a última pesquisa do Ibope acertou, em cheio. Foi. A pesquisa divulgada pelo PT, a Govinet, acertou os números, só errou os nomes. Inverteram os nomes. Engraçado, foi 57, 42, 57 e pouquinho. Aliás, se me permite, foi 57,83 para o prefeito Guti, 42,17 para o ex-prefeito Pietá. Arredondando 58 a 42, vamos dizer. Exatamente. E se você pegar os institutos de pesquisas, realmente não... Sim, o Ibope deu 56,44. A Big Data também acertou também. Só o Govinet lá que deu para o Pietá, inverteu. Acho que errou os nomes. Às vezes do Ctrl-C, Ctrl-V, deve ter. E algumas pessoas me questionaram por que eu não divulguei a pesquisa Govinet. Agora entenderam ou não? Agora entenderam? Com toda a razão. Nós temos a experiência, né? Com toda a razão. Nós temos experiência. Agora, Rabi, vamos comentar o seguinte, né? Diga. Votos brancos, nulos e abstenção deu 40%. Olha, foi um absurdo. Só para o telespectador eles entenderem. Né? De todo o número de eleitores que a cidade possui, Pedro, né? 23,81%, quase 24%, já nem saíram de casa. Não foram votar. Não foram votar. Né? Só aí são 207 mil eleitores. Ou seja, 207 mil eleitores deixaram de sair de suas casas para irem até as escolas. Bom, você tira esse grupo aí. Aí vem o restante que foram votar, os 77%. Desses 77%, praticamente 15% votaram branco ou anularam o voto. Ou seja, mais em torno aí de 99 mil, 100 mil, arredondando 100 mil eleitores. Olha que número que a gente tem que ver com bons olhos esse número, Pedro. Nós temos que analisar esse número com bons olhos, porque as pessoas precisam entender. 23% nem saíram de casa, não foram, e aqueles que foram, mais 15% votaram em branco ou anularam. Eu acabei de somar aqui, brancos, nulos e abstenções, deu 37,78%. 38%, 40% da... 40%. Quase metade do eleitorado. Quase metade do eleitorado. É aquilo que a gente sempre dizia. As urnas, elas mandam recado, elas falam, elas passam uma mensagem. Né? É interessante observar que teve gente que teve o trabalho de votar e chegou lá, votou em branco e anulou o voto. Esse é o mais revoltado ainda. É o mais descrédito que tem, porque ele se deu o luxo de sair de casa, mas chegou lá e ele não tem nenhum candidato. E é natural também, Pedro, houve também esse número grande de abstenções, não daqueles que foram votar em branco ou nulo, ou que anularam o voto, mas aqueles 23% que não foram votar, que aí nós temos que acreditar também devido à pandemia.
Pandemia, tempo bom, né? A facilidade agora pelo e-título para justificar a ausência. Muito, né? muito. A pessoa justifica... Pelo e-título. Você vai até a Penha, estou fora da cidade, vai até o Jaçanã, estou fora da cidade. Faz a justificativa pelo próprio aplicativo. De certa maneira é até bom, o voto vai ficando meio facultativo, né? Eu ainda acredito que isso vai de cultura, Pedro. Você vê que há 30 dias, praticamente há um mês, tivemos as eleições americanas e lá o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Né? E foi essa eleição a maior eleição da história dos Estados Unidos. Pessoal enfrentando filas. Foi. Isso é bonito, é interessante. Foi. Né? Mesmo não sendo obrigatório, você vê que é a questão de cultura. É uma cultura. Sim. O americano, não sendo obrigado a votar, eles fizeram, há praticamente 30 dias, a maior eleição da história dos Estados Unidos. Bom, eu particularmente nunca deixei de votar. 2. Faço questão de votar. Bom, vamos analisar o resultado da eleição. Eu acho que essa eleição, na minha opinião, Rabi Kalil, ela polarizou já no primeiro turno, né, entre o prefeito Guti e o PT. Ela ficou meio polarizada já no primeiro turno. No segundo turno ficou mais evidente, lógico, né, essa questão do antipetismo. E o prefeito Guti levou a melhor, ganhou a eleição, né? É interessante que eu ouvi muitas pessoas comentando, se o Pietá fosse de outro partido, ele foi muito aconselhado a mudar de partido, permaneceu no PT, fez questão de permanecer no PT, e aí agora esse resultado aí, o prefeito Guti reeleito. Agora, a grande pergunta, Rabi, é se o prefeito Guti vai mudar o secretariado ou não. Deve mudar, é natural, é o novo governo, é um novo momento, também acho. É uma nova composição, né? Tem aqueles que foram, mesmo que foram secretários, mas o resultado das urnas não corresponderam ao cargo que acabaram exercendo. Eu acho que é natural que tenha essa mudança. Eu acho isso natural. Um detalhe interessante do segundo turno, Pedro, é você ver a migração dos votos, né? Você vê que praticamente ambos cresceram a mesma coisa. Né? O Guti, ele cresceu em votos válidos 12% de 2 semanas, porque foi o segundo turno mais rápido da história também. Também. Né? Foi um final de semana, no outro domingo já foi. Então ele de 45 foi para 57, ele teve essa subida aí de 12%, e o Eloy, ele subiu 10%, em torno de 10%. Ele teve aí em torno de 30% e foi agora para de 32%. Os dois subiram, acho que 12%, né? Vamos arredondar, o Guti com 58%, ele estava com 45 pouco, 12%, e agora ficou 58% a 42%, vamos arredondar aqui. Isso. Lembrando também, vale a pena que em 2016, o Guti teve no segundo turno 83% a 85% dos votos válidos, né? Foi. Quer dizer, ele foi bem mais votado em 2016. Foi. Eu observando ontem um mapa da cidade de Guarulhos, a região de Pimentas votou de forma expressiva no candidato do PT, Eloy Pietá. Né? Olha, você me chamou a atenção na região de Bom Sucesso, Presidente Dutra, que eu acho que ali também foi um fator fundamental no resultado da eleição. É um reduto basicamente que petista, né? Que pega Pimentas e Bom Sucesso, aquela região do São João, Fortaleza, Soberana, Jardim Lenise, e a vantagem, o Eloy venceu, que é a zona eleitoral 394. Só que uma diferença mínima, se eu não me engano, foi uma diferença de 2.000 votos, 1.000 votos. Eu acho que aí foi até um resultado ruim para o PT nessa região. Aliás, um resultado, na verdade, mais favorável, mais positivo, por mais que não tenha vencido na zona eleitoral para o Guti. Na 394 o PT ganhou, o Pietá ganhou, na 393 ficou bem dividido, ganhou por pouco ali, se esperava um resultado melhor, né? Na 394 o resultado foi muito apertado, o Eloy ganhou, venceu, mas se esperava, é isso que eu estou dizendo, esperava uma gordura bem maior, o que não ocorreu. Bom, eu pretendo amanhã entrevistar o ex-prefeito Eloy Pietá, já pedi também agenda para o prefeito reeleito Guti.
A grande pergunta é se o prefeito Pietá vai pendurar chuteiras ou não, né? Olha, eu particularmente, eu vejo ele muito saudável. Sim. Ele tem um estilo de vida bacana, né? Ele pratica exercícios. O Eloy, olha, encontrando com ele na rua fazendo campanha, guerreiro, viu? Guerreiro. E, Pedro, fazendo só uma análise aqui daquelas pessoas que haviam até saído do governo. Você não sabe se o governo ele perdeu, deixou de ter um aliado ou se saiu ganhando. Né? Porque você pega pessoas que eram subsecretários e tal, aí foram para as urnas. Pô, você citou hoje em sua coluna, me chamou a atenção sobre a Secretaria de Esportes. Aliás, foi um fracasso a Secretaria de Esportes, né? Foi. O Rogério dos Santos, que era um candidato que vinha com o apoio da secretaria, do xerife, ele teve menos votos que em 2016. Caiu a votação. E eu fui ver ontem a votação do ex-secretário Tom Rock, 153 votos. Ruim demais. Muito ruim. Muito ruim. Ele saiu, se eu não me engano, pelo Democratas. Aliás, essa aí é uma secretaria que o prefeito Guti precisa repensar e repensar bem, hein? Secretaria de Esportes em Guarulhos. Né? Uma secretaria que dá para fazer um belo trabalho. Não só o futebol. Se você pegar a várzea da cidade, ela é muito poderosa, ela é forte. Tem torcidas, tem bairros, Pedro. E eu acompanhei muito um certo período beira de campo. Eu vou te ser sincero, existem times de várzeas que há torcedores, bairristas, que, olha, é emocionante até, chega a ser emocionante. Você pega o final da Copa Secap, eu fui assistir, foi no estádio do Flamenguinho, né? Aqui no Tranquilidade. Tinha mais torcidas, te juro por Deus, tinha mais torcida com 2 times da várzea do que quando o próprio Flamengo vai jogar. Nós temos que questionar também essa exclusividade do Flamengo sobre o estádio lá que é da prefeitura. Antônio Soares de Oliveira, né? Aquele estádio é da prefeitura. Então, por que essa exclusividade para esse time do Flamengo? Nós temos que repensar tudo isso. E o esporte em Guarulhos o Guarulhos já foi a capital nacional do esporte amador, precisa retomar esse papel. O esporte em Guarulhos hoje realmente deixa muito a desejar. Ô, Rabi, nós fomos aqui os primeiros a dizer sobre a dança das cadeiras, né? Foi. Ontem à noite, Jorginho Mota conseguiu o recurso jurídico. Conseguiu. Conforme nós dissemos em primeira mão que era bem provável que ele iria conseguir, e conseguiu. E também estamos apostando aqui que o Vitor da Farmácia deve voltar a ser vereador eleito pelo PTC. Pelo PTC, igual o Jorginho Mota. Eu também não vejo, pelo que eu fiz questão de verificar, a questão do Vitor da Farmácia, eu não vejo dificuldades também. Deve se concretizar a volta dele. Não interfere nas cadeiras. Teve gente que falou, havia até comentado, eu levantado a dúvida, de que a impugnação do Vitor da Farmácia, o PTC perderia a terceira cadeira. Não perde, mantém a terceira cadeira. A única mudança aí é que vai cair o Bezerra, né? Que é o terceiro. O Wellington Bezerra, caiu o Bezerra para entrar. Ele ainda permanece, mesmo com o Jorginho Mota, ele permanece por causa da impugnação do Vitor. Por enquanto. E só um detalhe interessante, Pedro, eu vejo aí o Podemos, que está nessa briga ainda. Ainda está nessa briga. Lutando por uma cadeira? São 10 subjúdices que estão sendo analisados e julgados. São 10. Eu vejo uma dificuldade grande ali, porque é como você estivesse num campeonato de mata-mata. Aí no jogo de ida você perdeu por 6-0. Aí no jogo de volta você tem que ganhar por 7. Né? Você tem que saber, você está sabendo que você tem que fazer 7 gols, é a mesma coisa. E tem que fazer 10 gols ali. Tem que ser 10 julgamentos favoráveis ao Podemos. Eu vejo com maior dificuldade. E um lamento que a gente faz aqui, fizemos aqui essa análise antes das eleições, Pedro, e você chamava a atenção, não adianta o partido
ter o quociente eleitoral. Sim. E se nenhum candidato atingir a cláusula de barreiras dos 10% do quociente eleitoral. E olha, e é lamentável, dá dó, é triste você ver o PRTB. Tem que... O PRTB, na medida em que acontecem os julgamentos, Pedro, é um negócio interessante, na medida que vão julgando, o próprio sistema vai atualizando o número de votos da chapa total. Né? E se pegarmos o PRTB hoje, já passou de 15 a 16 mil, se eu não me engano. Até antes do segundo turno já estava beirando, acho que quase 16 mil votos. Ou seja, já teria direito a uma cadeira. Na sobra, pelo menos. Na sobra, não com o conceito. Na sobra, só que não fará, independente do número de votos, mais julgamentos serem favoráveis ao partido. O Biriba não tem chance. Né? Não tem chance, porque não atingiu os 10% da cláusula de barreiras. Aliás, candidatos mal votados lá no PRTB, né? Por exemplo, você esperava do D'Agostino, que já foi um candidato a vereador pelo PV. Não, foi vereador. Chegou a assumir. No lugar do Guti. Exatamente, bem lembrado. No lugar do Guti, né? Quando o Guti perdeu o mandato, ele assumiu a vereança. E também tem lá um grande amigo, um cara sério, gosto muito dele, o pastor Christian. Sim. Da igreja, se eu não me engano, do Verbo Vivo. Ele também teve, eu não sei o que houve na eleição, na campanha dele, ele teve 2.600 votos em 2016 e caiu agora, se eu não me engano, para 1.500, 1.600 votos. Caiu muito, né? Caiu muito. Se ele repetisse a votação, estaria eleito. O Rabi, no nosso entendimento aqui, o PP continua com 2 cadeiras, não é isso? 2 cadeiras. Então fica o Lucas Sanches e a Márcia Tasquete pelo PP. E a doutora Márcia. É que, na realidade, se a gente pegar o sistema, não foi atualizado no sistema. Mas isso é uma questão, como a gente chama de trânsito de papel. Né? Trânsito é uma questão de papéis, burocracia, protocolos, mas a doutora Márcia Tasquete, ela está eleita, vereadora eleita de Guarulhos. E o doutor Alexandre Dentista, o primeiro suplente. Aliás, ontem eu recebi uma informação de bastidor que o prefeito Guti teria um compromisso de puxar até o 3º suplente do PSD. Aí nós temos quem? O Dentista. O Roberto Farmacêutico. Esse aí também sempre na suplência, bem votado. Bem votado. E o Ramos da Padaria? O Ramos da Padaria, 3º suplente. Pode ser que Dentista, Roberto Farmacêutico e Ramos da Padaria venham assumir a vereança em exercício, né? Tem que ver a postura dos eleitos. Dos 6 eleitos, né? A característica, o currículo, aonde enfim, nesses próximos 15, 20 dias, eu não queria tá no lugar do prefeito, porque é o quebra-cabeça, mas você sabe, Pedro, que depois que você ganha uma eleição, é complicado isso daí. Quando você ganha eleição, não só de prefeito, vereador também. Vereador, quando você ganha eleição, você tem um outro desgaste, que é a montagem do seu time. E causa desgaste, porque tem aquela liderança que ajudou o vereador, acha que vai ser o chefe de gabinete do vereador. Né? E quando na realidade não será. Aí começa, você dá 2 meses, aí começa o que era até no dia 15 de novembro a melhor pessoa do mundo, o melhor vereador para a cidade, passa a ser o pior. Começa a ficar bravo. Isso acontece. Quando se ganha uma eleição, você tem mais dor de cabeça do que durante a campanha. Há um ditado que diz assim, Rabi, a cada pessoa que nomeio, eu desagrado a 10 e ganho um ingrato. E faz sentido. Faz sentido. Você desagrada a 10 e ganha um ingrato. Então... E composição de governo é mais ampla, ainda mais complexo, né? Porque você acaba atendendo uma determinada categoria que o outro acha que não deveria. Né? Acho que não, mas governo é isso, governo é composição, governo é agregar, e esses próximos 15 dias serão emocionantes. Eu quero ver quem serão os candidatos a deputados federal e estadual com o apoio da máquina, com o apoio do prefeito Guti em 2022. 2022. Eu vejo 2 nomes aí despontando, acho que é o Thiago Surfista e o Tiziano Americano. Também, né? Também são 2 nomes de potencial. E 2 jovens. Exato. 2 jovens, são novos, então eu acho que
que tem. Agora, sim, muita água vai rolar. E lá no horizonte, para a sucessão do prefeito Guti, a gente pensa longe, né? Xadrez, né? Eu vejo o americano, secretário de governo, e o próprio vice-prefeito eleito, o professor Jesus, né? O professor Jesus também mostra lealdade. Ambos mostram lealdade ao prefeito. O professor Jesus deverá ocupar algum cargo, né? Provavelmente. Ele tentou ser secretário de Meio Ambiente em 2017, lembra-se disso? Na realidade, eu acho que houve até o convite. Houve. O DEM, na época, não liberou. Os democratas é que não havia aceitado. Vamos lá. Muita política pela frente. E a presidente da Câmara, que vai agora acontecer no dia 1º de janeiro. Martelo, pelo que eu sei, é o mais cotado por enquanto, né? Se eu não me engano, como você diz, o Datachute, ele conta com 21 votos. Falaram 22, é 21? 21 é que eu conversei com o Eduardo agora aqui nos bastidores, são 21. Mas pode ser 22. Então tá bom. Obrigado, Rabi Calil. Eu que agradeço, Pedro. Bom dia a todos. 7h40, produção. Rápido intervalo. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br. Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Sete horas e 43 minutos, 7h43, Radar de Notícias ao vivo, participe, 99507-6900, celular nas mãos dela, musa do radar, Carla Ramaciotti, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia a todos. Gostei de Rosinha, hein? Rosinha, é difícil vir de menininha, né? A Carol Ribeiro deve ter gostado. É verdade.
Pedro, o Maurício solicita iluminação pública na rua Gravatal, ali no Jardim Cocaia, região do Jovaia. Altura número 364, então, sem iluminação. Atenção do diretor Mário Arada, né? Aliás, iluminação pública em Guarulhos continua complicada, né? Emperrada. É aquela licitação que não aconteceu, denúncias, enfim. É um assunto que precisa ser resolvido aqui em Guarulhos, a iluminação pública. Nós pagamos a taxa de iluminação pública, só que ainda não estamos vendo isso em qualidade de iluminação, né? 7h44. O Café do Macedo mandou fotos pra gente. Tem foto, produção, de vazamento de água? Vazamento de muita água na travessa da Claudino Barbosa, do Macedo, próximo ao Lopes, na rua Angelina Tena, esquina com a Claudino Barbosa. Nós reclamamos já na semana passada e ainda não arrumaram. Qual o nome, Pedro, do... Valdemir da Sabesp. O Valdemir da Sabesp, ele tem dado uma atenção muito especial aqui para o Radar de Notícias. Muito obrigada. Vou encaminhar essa daqui para ele também. Vamos caminhar para o Valdemir. A Erika Bastos reclama aqui do Hospital da Criança, que está um caos, o sistema está ruim, muita demora para atender e ninguém resolve nada. O Hospital da Criança? O Hospital da Criança não é a primeira pessoa que reclama. É terceirizado, né? É terceirizado. E estão reclamando muito do atendimento lá, da demora, enfim. Pedi atenção do secretário de Saúde, doutor José Mário, bom dia. E mais? E aqui na live, o Milton Júnior, nosso ouvinte, bom dia, sempre participa, ele reclama que a Tapajós está uma bagunça, precisa mesmo de fiscalização, principalmente nessa fase amarela aí, né, Pedro? O que a gente espera é que tenha mais segurança aí para a população. Pelo que eu vi na determinação do governador Dória, os bares e restaurantes terão horários, 10 horas da noite, que eu já acho bem satisfatório, hein? Agora, não dá, a Rua Tapajós é um exemplo, né? É um exemplo do que acontece em Guarulhos. Sim. Nós temos baladas aí que estão terminando 6 horas da manhã. Aqui na região central, imagina na periferia, então. Então, as baladas é que estão contaminando muito as pessoas. E a prefeitura aqui em Guarulhos perdeu a mão na fiscalização, né? Aliás, que fiscalização? Não se vê tem fiscalização. nenhuma. Inclusive, uma das reclamações que eu tenho aqui, Pedro, o José Nildo, ele reclama, poderiam verificar, por favor, porque quando ligamos para a GCM, eles nunca atendem os chamados referente a pancadões. Aqui na região Testai tem muitos, a gente liga e ninguém aparece. É uma reclamação frequente que a gente recebe de pancadões, a população liga, chama a polícia, chama a GCM e ninguém aparece para acabar com eles. Eu vou até convidar o secretário Pontes, Márcio Pontes, de segurança, mas pelo que eu sei, já explicaram aqui, pancadão você tem que comunicar antes de começar, porque depois que começou ninguém consegue evitar. E aí não dá para a polícia chegar, porque se a polícia chega ou a GCM chega durante o pancadão... Causa tumulto, né? Causa até o perigo à vida das pessoas, né? Troca de tiros, enfim, como a gente já... correria. O pancadão, ele tem que ser avisado antes. Ó, vai acontecer um pancadão hoje à noite em tal lugar. Aí... É complicado isso, né, Pedro? Porque geralmente acontece nos mesmos locais. Então, de certa forma, já se espera que aconteça um pancadão. Tem que ter mais fiscalização mesmo, antes. Ô, Carlos, eu tenho observado aqui na live o pessoal reclamando muito de adegas. Adega virou o quê? Um novo boteco? É um novo barzinho, né? Um novo point aí da molecada. Eu tenho uma reclamação, inclusive, aqui, Pedro. O Fábio Pereira mandou na live. Na rua João Jamil Zarif tem 2 adegas que funcionam de fim de semana 24 horas por dia. 24 horas. E ele fala que na madrugada... lota e eles vira baladinha e eles fecham a via impedindo os veículos de passarem, inclusive, porque fica moto, eles fazem bagunça, carro de som, tudo na rua, vira um pancadão. Não dá, né, gente? Um estabelecimento comercial vendendo bebida 24 horas por dia? Não dá. É inaceitável isso. Onde é que são essas adegas? Ele fala que são 2 adegas na João Jamil Zarif, Pedro. Pois é. Periferia de Guarulhos, né? Precisa de fiscalização. O que mais, Carla? Aqui na live, o Rona Frangão fala, nós fizemos de tudo que podia pelo Consegue. E o Milton Júnior fala, temos que denunciar os pancadões. Sim, a população tem que ajudar denunciando. Assim, quem sabe a GCM, a polícia consegue chegar antes, né, Pedro? Tem que avisar antes de começar, porque depois que começa, nem a PM, nem a GCM consegue evitar, não, viu? O recorde de mensagem hoje, os comentários aqui, é com relação à restrição, né, que o governo está colocando após a eleição, a população comenta muito sobre isso, critica muito.
Mas, de certa forma, a gente sabe que os hospitais estão lotados, né, novamente, o vírus está aí ainda, então as pessoas têm que... o que muitos não entendem, né, Pedro, que é bom falar, é que essa fase amarela não fecha lojas de shopping, não fecha... restringe apenas o horário de funcionamento, a quantidade, tem que aumentar a fiscalização no uso de máscara, álcool em gel, temperatura, né? Enfim, mas não fecha as lojas. Por exemplo, os shoppings eu tenho observado, tem um controle de temperatura, tem muito álcool em gel à vontade, né? Por exemplo, nessa eleição aqui eu fui votar de novo na UNG, na Universidade de Guarulhos. Não havia aferição de temperatura. Não havia. Pelo menos quando eu cheguei, e é impressionante, né? As pessoas insistem em te estender a mão para te cumprimentar. Aí, pelo menos quando eu cheguei na minha sessão eleitoral, havia álcool em gel. Sim, dessa vez, pelo menos, havia. Na minha tinha. Então, mas não houve medição de temperatura, não. Não, isso não. No primeiro turno tinha álcool em gel já na minha, no segundo também, mas medição de temperatura não. Na minha primeira votação não achei álcool em gel, não. Procurei, não achei. Não achei agora no segundo turno. A eleição foi bem mais tranquila no segundo turno, né? Sim, abstenção maior. Muito. Bem mais rápida a votação. Aliás, na Universidade de Guarulhos foi interessante observar que não havia nenhum papel no chão, nenhum santinho. É vereador, coisa... né, Pedro? É lógico. É vereador, gente. Pelo amor de Deus, chega. Você pensa em se candidatar a vereador na próxima eleição, já pensa nisso, né? Faça uma campanha limpa, em todos os sentidos. É feio. Feio. Limpa e silenciosa, porque também carreata. A carreata só aborrece. E carro de som também enche o saco, hein? Pelo amor de Deus. Até que os musiquinhas esse ano foram bem menores. Você acha que vale a pena, então, investir nas redes sociais, a campanha, Pedro? Em Guarulhos, sim, né? Já que nós não temos a televisão aberta, é melhor investir nas redes sociais. Verdade. Sim, sem dúvida, né? Porque, por exemplo, o jingle funcionou muito mais distribuído nas mídias sociais do que no carro de som pela cidade. Atinge uma quantidade pequena de pessoas, não dá para entender direito... Não acho legal também. Eu vou citar um candidato que trabalhou bem isso, foi o Tiziano Americano. Ele fazia jingles e sempre com um desenho ou uma animação. Sim. E distribuía no WhatsApp e nas mídias sociais. Isso dava efeito. Dava. A gente vê o resultado do voto da votação dele. Entendeu? Agora, ficar com um carro de som rodando, gritando pela cidade... Não faz sentido, não. Mais alguma coisa, Carla? Não, Pedro. O Virgílio Rocha quer voltar com mais informações. Tá ok. 7h51. 7h51, produção. Rápido intervalo. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil. Na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A
A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h54, 7h54, Radar de Notícias ao vivo. Aqui na live, o Gil Marcos Pereira de Souza diz o seguinte, que no Paternon 2, escola particular conheço, ele disse que havia aferição de temperatura. Parabéns, é o primeiro caso de que eu tenho ciência, porque eu voltei na Universidade de Guarulhos, não havia, dei um pulo até lá o meu saudoso ginásio em Bom Sucesso, Esteban Soares de Oliveira, entrei lá, também não havia aferição de temperatura, então, acho que o único lugar que eu soube agora é o Paternon, que teve aferição de temperatura. Você foi aferido, Virgílio? Não. Botou onde? No colégio, na escola Jair Miranda, no Padre Bento. Padre Bento. Ninguém aferiu sua temperatura? Não. Tinha álcool em gel na sessão? Não. Também não? Não. Eita. Fala aí. Pois é, o site Guru Diário, Pedro, destaca hoje como ficam as atividades com as restrições, né? Sim. Covid. Os shoppings e outlets, ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local. Quem vai fiscalizar isso? Horário reduzido para 10 horas. Nas praças de alimentação, tem que ser ao ar livre ou em áreas arejadas. Né? Comércios, ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local. Também horário reduzido para 10 horas. Serviços, ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local. Horário reduzido para 10 horas. Bares e restaurantes, somente ao ar livre ou em áreas arejadas. Ocupação máxima limitada a 40% também. Horário de 10 horas de funcionamento. Peraí, os bares como é que ficam? Bares e restaurantes, somente ao ar livre ou em áreas arejadas. Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local. Bares e restaurantes? Horário reduzido para 10 horas de funcionamento. Consumo local até as 22 horas. A pergunta que eu me faço é o seguinte, isso é uma determinação do governador Dória, né? Agora, o prefeito de Guarulhos, o prefeito Guti, vai acompanhar essas medidas? Quem é que define, o governador ou o prefeito? Eu acho que o prefeito pode. Porque o Dória, por exemplo, ele não obedece ao presidente. Exatamente, o prefeito pode divergir do governador. Pode divergir do governador. Salões de beleza, Pedro. Ocupação máxima limitada a 40% também, horário reduzido para 10 horas de atendimento. Academias, ocupação máxima limitada a 30% da capacidade. Quem vai controlar isso, gente? O problema é esse. Eventos, ocupação máxima limitada a 40%, obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados. Venda de ingressos de eventos culturais em bilheterias físicas, desde que respeitados os protocolos sanitários de distanciamento. Olha, cá entre nós, hein? Muitas dessas medidas praticamente impossíveis de serem controladas. A verdade é essa. Que prevaleça o bom senso do cidadão. Cidadão, mantenha os hábitos de higiene, né? Lave as mãos com água e sabão, não precisa ter álcool em gel não, viu? Água e sabão já resolve bem. Mantenha a distância das pessoas, enfim. Agora, bares, restaurantes terão dificuldades, hein? E nós não temos fiscalização para tudo isso, não. O que mais, Virgílio Rocha? Olha, tem jogo da Libertadores, equipes brasileiras na Libertadores hoje, às 19h15, TV fechada, LDU e Santos. Temos também o Flamengo e Racing no Maracanã, 9h30 da noite, e o River Plate contra o Atlético do Paraná, 19h15, na Argentina. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas. Até lá. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder.